E Pai amado, queremos que o Senhor venha nos quebrantar sim, Pai, e tirar de nós tudo aquilo que de alguma maneira nos distancia do Senhor, que de alguma forma, Deus, nos afasta daquilo que o Senhor tem almejado para nós. O Senhor é conhecedor de cada vida que aqui está, Pai. Então vai de encontro, Jesus, com cada pessoa que está clamando, que está derramando a vida diante do Senhor, que está buscando, meu Deus, a sua presença nessa hora. Jesus, quantas pessoas não têm passado por adversidades? O inimigo, Deus, tem se levantado, tem causado estragos. E muitas vezes nós estamos dormindo o sono da morte, permitindo, Deus, a opressão, permitindo, Jesus, que de alguma forma a morte nos toque. Mas vai hoje, Deus, de encontro ao coração de cada um, transformando, Deus, e arrancando de dentro de cada pessoa todo vestígio de morte, de destruição, todo tipo de opressão, Jesus. Aquilo que de alguma maneira tem nos levado para longe do Senhor, mas nos faz retornar, Jesus, à Tua presença. Vai clamando a Ele, vai pedindo a Ele, vai dizendo por que você está aqui. Você veio buscar libertação, diga para Ele: Deus, eu quero ser liberto, eu quero que o Teu poder toque na minha vida e me cure. Se você pedir, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Se você pedir, a força de Deus vai te tomar hoje, e aquilo que você mais almeja dele vai começar a se cumprir na tua vida. Olha para a necessidade dessa pessoa, Jesus, supra a necessidade dela. Essa pessoa que tem tido sede espiritual, meu Deus, sacia a sede dela, Pai, de maneira que a Tua presença se faça presente, e ela possa se sentir conformada, Pai, e confortada pelo Teu poder. E você diga: assim seja, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Boa noite para quem está em casa. Está com live, né? Quem está em casa, só dá uma conferidinha depois a altura do som, se está muito, às vezes o fundo musical fica um pouquinho alto. Se puder, dá uma conferidinha, tá bom? Vamos entrar na palavra, irmãos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 5. Eclesiastes capítulo 4, versículo 5. Hoje eu vou entregar o perfume, né, de Cristo para você, representando o perfume de Cristo. Não é o nardo necessariamente, mas é uma essência ali que foi consagrado também, amém? Para que você leve para casa e você unja tudo. A Bíblia diz que nós temos que ter em nós, e nós somos, né, o bom perfume de Cristo. O perfume de Cristo é o perfume que anula o cheiro da morte, a morte. Então, aonde tem o perfume de Cristo, tem vida, amém? Jesus é a vida, diz a palavra. E aonde não tem o perfume de Cristo, ali tem morte. E o perfume de Jesus, aonde ele chega, ele tira toda a morte daquele lugar. Talvez você tenha encontrado morte nos teus caminhos. Talvez você tenha encontrado morte na tua saúde. Talvez você tenha encontrado morte na tua vida financeira, profissional. Pastor, e como é que eu vou tirar essa morte da minha vida? Tendo ali o perfume de Cristo em você. E simbolicamente você ungindo a tua casa, consagrando ali a tua porta, para que nunca a morte chegue até você. Amém, igreja? Então você vai levar o perfume para ungir. Capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz assim, ó: o tolo cruza as suas e ele come o quê? A sua própria carne. O que é comer, pastor? A própria carne.
A Bíblia está fazendo uma linguagem figurada sobre uma pessoa que ela se autodestrói. Você imagina alguém que começa a comer a própria carne. Tem pessoas que desenvolvem problemas de saúde e ela começa realmente a se morder a parte do corpo, às vezes morde, às vezes começa com a unha, começa a mastigar ali pedaço da mão. Tem gente que come pedaço da pele, realmente vai roendo. Quando você vê, está na carne viva. Às vezes o braço, às vezes o dedo, às vezes a própria unha, às vezes a ansiedade que a pessoa tem. Só que a Bíblia diz que esse é o tolo. O tolo, ele cruza as suas mãos e ele come a sua própria carne. Mas espiritualmente falando ainda, é aquela pessoa que ela não faz em si a vontade de Deus. O tolo é aquela pessoa que, ao invés dela se edificar, ela acaba trazendo para a vida dela a morte. Ou seja, ela começa a trazer destruição sobre ela. Ao invés de tomar posse daquilo que Jesus já comprou para ela lá no Calvário, ela despreza as coisas de Deus e de repente ela começa a pegar caminhos que o Deus que ela serve condena. E quantas pessoas, ao invés de cumprir a vontade de Deus, o diabo vem e fala na mente dela: olha, esse caminho não é tão bom, isso assim vai ser melhor para você. E ela fala: não, eu vou dar esse jeitinho. E ela vai lá e faz exatamente o que o diabo mandou. Irmãos, e quando o diabo tem uma portinha, uma brecha para entrar, o que o diabo faz? Ele entra e ele arrebenta com ela. Ele só precisa de uma porta, uma pequena brecha. Eu me lembro numa igreja do pastor, e ela era num lugar assim, no meio de uma comunidade bem perigosa. E eu me lembro que um dia um dos moços que havia se convertido, ele tinha se convertido mesmo. Ele saiu lá da criminalidade, do roubo, da bandidagem. E um dia ele falou para mim assim, falou: pastor, esse lugar aqui é muito fácil de entrar ladrão. Ele falou: olha, naquele canto lá mesmo, ele dizia, dá para passar 2 caras lá se quiser. Aí eu olhei e pensei, falei: mas como assim, irmão? Ele falou: eu passo por lá. E ele falou: se eu fosse o senhor, ia lá e fechava aquele lugar ali, porque aquilo ali traz muita facilidade. E aí eu falei: mas como é que você sabe disso? Ele estava contando, ele falou assim: pastor, toda pessoa que ela quer assaltar, roubar, ela vai procurar facilidade. E muitas vezes o que ele encontra na vida do tolo é facilidade. O tolo, ao invés de analisar, não, ele já chega, cruza os braços e deixa muitas vezes as consequências virem. Ou seja, ele come a sua própria carne, ou seja, ele permite que aquele entendimento dele vago venha se tornar uma base para a vida dele. Pastor, mas então como é que eu tenho que fazer? Olha um exemplo de um tolo na história da Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha um exemplinho aqui do tolo, Mateus 7, 21. Pastor, eu quero ser liberto. Como é que eu vou ser liberto comendo a minha própria carne? Fazendo aquilo que eu acredito, fazendo aquilo que eu penso que é o certo. Não adianta eu tentar fazer do meu jeito. O diabo conhece mais da minha vida. Ou como aquele moço, eu olhava para lá, pensava que aquilo ali não tinha jeito. Mas alguém que conhecia daquilo ali, ele sabia que aquilo ali era vulnerável. Então, se eu tenho sabedoria, não adianta eu ficar no meu entendimento. Eu preciso acolher o que estão me passando. Amém, igreja? E é assim que a gente tem que fazer com as coisas de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar onde? Ô pastor, mas se eu tratar Deus como Senhor, eu não vou para o céu? Não necessariamente. Se eu for uma pessoa que coma a minha própria carne, não coma a carne de Jesus, não faço a vontade de Jesus, mas eu faço a minha própria vontade, nem sempre quer dizer que eu vou entrar no céu. Mas ele diz assim, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Nos céus. Ou seja, ninguém entra no reino dos céus cumprindo aquilo que ele quer. Você não vai chegar aonde Deus quer fazendo aquilo que você acredita que é o certo, comendo a sua carne.
Amém? Cumprindo o seu próprio desejo, fazendo aquilo que parece plausível para a tua vida. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. Pastor, mas eu gosto das coisas de tal jeito. Mas eu não tenho que gostar daquilo que é meu jeito, eu tenho que gostar do jeito de Deus. Porque o reino dos céus pertence a Ele. Se eu quero chegar até lá, eu não vou chegar lá pelo caminho que eu acredito que seja bom, mas eu preciso entrar pelo caminho que Deus diz que é bom. 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Essa é a postura do tolo. Ele está comendo a sua própria carne, ele está fazendo a sua própria vontade, ele está caminhando por aquilo que ele acha certo. Pastor, mas como que então eu tenho que fazer? 24 ainda fala da atitude do tolo, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem. Tem uma tradução que diz sábio, inclusive, que edificou a sua casa sobre. Então o sábio, ele não vai confiar na percepção dele. O sábio, ele vai achar um jeito de deixar as coisas seguras. Qual que é o jeito seguro? A vontade de Jesus, a palavra de Deus. Então tudo que eu fizer, se eu for fazer pela minha vontade, eu vou falhar. Mas se eu fizer de acordo com a palavra de Deus, vai dar certo. Agora olha o que ele diz depois: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava como? Edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não que cumpre, compará-lo-ei ao homem que é o homem tolo, amém? Que edificou a sua casa sobre. Ou seja, se ele fosse sábio, ele jamais deixaria de cavar e fizer o alicerce dele sobre a rocha. Ele nunca faria sobre a areia. Pastor, e que areia é essa? Sobre aquilo que nós vemos nesse mundo. As coisas que são passageiras, coisas que existem agora, mas qualquer coisinha já muda, amém? Tudo que você vê nesse mundo é passageiro, é momentâneo. Você pega, por exemplo, a moda. O que é moda hoje, amanhã já não é mais. Então, se você defender uma característica hoje do mundo, amanhã ela não serve mais. Amanhã vai ser ultrapassada. As pessoas têm um cortezinho de cabelo hoje, amanhã elas falam que isso é antigo. As pessoas colocam um tipo de roupa, amanhã elas dizem que aquilo ali já não serve mais. É verdade ou não é? Passa muito depressa. Às vezes a minha vida está edificada sobre o modismo do mundo. E tudo que o mundo faz, eu começo a fazer. Eu estou edificando a minha casa sobre areia. Pastor, tudo aquilo que o mundo tem é considerado areia? Tem coisas boas no mundo também. Não vou dizer que não tem nada que presta. Mas se eu quero realmente ser sábio, eu não posso fazer a minha vontade. Eu preciso aprender a fazer sobre a vontade daquele que conhece. Aquilo que Deus faz não passa. A Bíblia diz: pode passar céus, passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando alguém, ela não vai construir sobre o mundo, ela não pauta a vida dela sobre o mundo, sobre o modismo, mas ela pauta sobre a palavra de Deus, pode vir lutas, pode vir tempestades, pode vir adversidades, vem coisas terríveis. O que acontece com a pessoa? A pessoa está intacta. Vem o vento, vem o que vier, aquilo não combate ela. Agora olha quem edificou sobre o mundo. 27. E desceu a chuva, correram o quê? Rios, e assopraram,
e combateram aquela. O que aconteceu com aquela casa? A casa caiu. E como que foi a queda dela? Sua queda foi grande, porque ela estava edificada sobre areia. Nunca coloque a sua vida sobre areia. Nunca faça a sua vida sob promessa de pessoas. Não paute a sua vida sobre aquilo que o mundo faz. Ah, pastor, mas todo mundo é assim. Não construa a sua vida sobre o mundo. Anda na palavra. O que a palavra diz para você? Se você estiver na palavra, irmão, pode vir a tempestade que vier na tua vida. Aquilo não vai te abalar. Pode vir o que vier contra a tua vida. Aquilo ali não vai te afetar. Mas se eu fizer a minha vida sobre qualquer coisa do mundo, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde o tempo vai mudar. E quando o vento mudar, o que vai ser da minha vida? Amém? Ô pastor, mas e agora? Minha vida já está construída sobre o mundo. Eu já errei, já falhei, já está lá sobre o mundo. O que eu tenho que fazer? Não tem jeito? Tem. Marcos capítulo 3, vamos lá, versículo 1. Marcos 3, versículo 1. Então você viu anteriormente um paralelo sobre o tolo e o sábio. O tolo constrói a vida dele sobre aventuras, sobre a própria vontade, sobre a carne. O sábio ele faz sobre o Espírito, sobre a palavra, sobre aquilo que a Bíblia ensina para ele. E aí em Marcos 3 ele fala assim, ó, e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos como? Mirradas. Você vê, a mão mirrada representa aquele homem que cruza a mão, ou seja, a mão está invertida, está parado, a mão não funciona. E quando a gente olha para isso, você percebe que isso é igual aquele que vive como tolo. Ao invés de retomar a autoridade espiritual dele, que ele só vai tomar no mundo espiritual andando com Jesus, muitas vezes ele permite passar uma vida toda com aquela mãozinha dele recolhida, cruzada, que é a postura do tolo. O tolo, ao invés dele se levantar, ele não se levanta, ele continua caído, prostrado. Vem a doença, vem a enfermidade, mas ele não consegue agir, porque a mão, a autoridade dele está como? Está cruzado. Ele está comendo a própria carne, ele está fazendo aquilo que ele pensa que é o certo. Só que a Bíblia não diz que aquilo que você acha que é o certo, que vai te levar à libertação. Aí tem muita gente errando na vida. Tem muita gente perdendo bênção de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso parar de comer a minha própria carne, amém? E passar a comer a carne de Cristo. Domingo agora é a Santa Ceia. Nós vamos vir para poder comer a carne de Cristo. No dia a dia nós vamos comer a carne de Cristo. Vamos fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, a minha autoridade é restaurada. Ou seja, eu deixo de ser tolo e eu edifico a minha vida sobre a autoridade de Deus, não sobre a minha. Amém? Aí ele diz assim no 2, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para onde? Vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? E eles se calaram. 5. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a sua... Está vendo? Qualquer que anda com Deus, você tem que estender a sua mão para ele. E aí ele diz, e ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Quando eu estou edificado sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, qualquer adversidade que vier na minha vida, eu vou ter autoridade no mundo espiritual.
Agora, qualquer pessoa que é tola, a Bíblia diz que ela não faz isso. Ao invés de se edificar sobre Deus, ela se edifica sobre si mesma. Ela faz aquilo que ela pensa que é certo, aquilo que ela acha que é correto. Como é que está a tua vida? O que você tem feito? Quais são os passos que você tem dado na tua vida? Você tem andado sobre a palavra? Pastor, eu estou na palavra. Quem está na palavra vai ficar em paz. Quando vier a luta, a tempestade, a adversidade, você tem essa autoridade na sua mão, porque a sua mão foi restituída. Amém? Tem gente que a mãozinha está destruída. Por quê? Porque ele está comendo a própria carne. Ao invés de andar na palavra, ele está fora. E o dia que essa luta vier, que essa adversidade vier, o que ele vai fazer? Ele vai ter que se curvar. O diabo se levanta, você não consegue agir, porque a tua mão está como? Recolhida, mirrada. Está entendendo isso? Só que não é fisicamente. Quando a Bíblia se diz a mão mirrada aqui para nós, é a sua autoridade que não funciona. O diabo se levanta na tua vida, você vai mandar sair, mas está mirrado. A tua autoridade não funciona no mundo espiritual. Ao invés de você combater o inferno, você não consegue, porque você está sem autonomia, sem autoridade no mundo espiritual. E aquilo que você não consegue, aquilo que você não consegue vencer, você não está conseguindo vencer porque talvez você esteja comendo a sua própria carne. Você está andando pela sua própria carne, está fazendo o que a sua carne deseja, ao invés de fazer a vontade de Jesus. Ô pastor, então o tolo come a sua própria, volta lá mais uma vez, Eclesiastes 4:5. O tolo cruza as suas mãos, retrai, cruza, né? E come a sua própria carne. Amém? Pastor, essa é a postura do tolo. Amém, igreja? Agora vai lá rapidinho, em livro de João, capítulo 6, 53. Qual que é a postura do sábio? João 6, 53. Amém? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes, o que, igreja? A carne do Filho do Homem. Pastor, qual que é a carne que o tolo come mesmo? Qual que é, a igreja? O tolo come a sua própria? Mas nós temos que comer que carne? Olha o que ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é Jesus, e não beberdes o seu, o que ele fala para nós? Não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, você está morto. Ô pastor, eu estou vivendo. Está vivendo, mas está morto. Tem nome de gente viva, mas já está morto. Você não consegue confrontar o inferno. Se Satanás se levanta, você sofre danos. Você repreende o mal continua ali. Você quebra a maldição, mas a maldição cerca a tua vida. E você vai vendo a destruição tomando conta. Ou seja, parece aquela enxurrada, aquele vento que a Bíblia fala, que ele vai passando e vai levando tudo. E às vezes você está vendo essa enxurrada na tua vida. Coisas ruins acontecendo. Coisas não estão dando certo. Por quê, pastor? Estou comendo a minha própria carne. Eu não estou comendo a carne do Filho do Homem. Eu estou fazendo a minha vontade. Não estou fazendo a vontade de Jesus. Eu estou andando pelos meus próprios caminhos. Não estou andando pelos caminhos de Jesus. Jesus falou uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é aquela casa sobre rocha. Mas tem gente que faz sobre o quê? Sobre areia. E a areia é terrível. A areia vem a água, leva embora. Que está sobre a areia, se o vento não derruba, a chuva leva. Não é? O alicerce não tem fundamento ali. Ou seja, é questão de tempo para o diabo ver a ruína na vida da pessoa. Então, coma da carne de Jesus. Último versículo, Êxodo capítulo 15,
versículo 26. Já para terminarmos aqui. Êxodo 15, 26. Amém? Quando você está comendo a carne de Cristo, é assim, ó. Êxodo 15, 26. Posso ler? E disse: se ouvires atento a voz de quem? Que voz que você tem ouvido? Tem gente que ouve a voz do mundo. Tem gente que ouve a voz da carne. Às vezes a voz do desejo. Tem gente que ouve a voz da mentira. Eu tenho que ouvir a voz de quem? Senhor Deus. E fizer o que é reto diante dos seus olhos. Você tem feito o que é reto? Inclinares os teus ouvidos aos seus. Você tem guardado os mandamentos? E guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito. Deus está falando aqui das maldições que foram sobre o Egito. Se trazer lembrança aqui, as águas se tornarem sangue. Eles tiveram ali, a Bíblia diz que começou a sair chagas nele, feridas, teve piolhos, teve um monte de coisa lá de maldição que veio sobre eles, inclusive até a morte do primogênito de todos eles, até a morte entrou lá. Deus falou que nada disso viria sobre nós. Aí ele diz: por quê? Porque eu sou o Senhor que te... Então o sábio, ao invés de comer a própria carne, ele vai comer a carne de Cristo. Ele vai fazer a vontade de Cristo, para que ele seja realmente sarado por Deus. Amém, igreja? Naamã ouviu a sua voz, Pai, e desceu aquelas águas. Nos ensina hoje, meu Deus, a ser sábios. Não queremos ser tolos, Pai, que vão cruzar os braços e vai comer a sua própria carne. Não queremos ser o tolo, meu Deus, que vai fazer apenas as nossas vontades, Pai. Não vamos ser edificados, Jesus, sobre a mentira, sobre a vaidade, sobre o pecado, sobre a destruição. Jesus, alguém está orando agora e está dizendo: Deus, toca na minha vida agora. Vai pedindo a Jesus agora. A libertação começa quando você começa a clamar e você começa a dizer: Jesus, eu não aceito mais essa vida. A Bíblia diz que aquele homem da mão mirrada, ele sai, ele vem para o meio como Jesus mandou. E aí Jesus fala para ele: estende a sua mão. É hora de você estender a mão para Jesus e dizer: Jesus, eu não quero comer a minha própria carne, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero andar pelos meus caminhos, eu não quero satisfazer a minha carne, mas eu quero, Senhor, caminhar pelas tuas veredas. E isso, igreja, vai clamando agora, vai buscando a presença de Deus nessa hora. Pai, nos levantamos agora em oração e entramos, ó Deus, nessa batalha espiritual, e aonde, meu Deus, algum mal estiver nos cercando, Jesus, vai fortalecendo esse homem agora, vai fortalecendo essa mulher agora. Pai, ela está num combate espiritual, meu Deus, ela está colocando a vida dela na rocha agora, ela está edificando a vida dela sobre a palavra. Meu Deus, a tempestade não pode abalar essa pessoa, a enxurrada não pode abalar a vida dela. Pai, eu me revolto agora contra o inferno e eu estou dizendo: sai daí, demônio, vai saindo daí, opressão. Você que tem tocado na vida dela, você tem tocado na casa dessa pessoa, vai bater em retirada agora, Exu, vai bater em retirada agora, demônio, Lucifer, espírito causador de algum mal, vai bater em retirada agora, aquele demônio que tem cercado a mente dela, os pensamentos dela. Diabo,
eu não te aceito agora tocar nessa vida. Eu estou dando uma ordem. Você que coloca aquela ira no coração, aquela revolta, vai bater em retirada, vai saindo daí. Demônio do medo, do trauma, do desespero, da opressão, vai soltando a vida dela agora, a vida dele, aonde você estiver agindo. Meu Deus, eu quero fogo agora. Vai transformando em fogo agora esse ambiente, Pai, que essas chamas comecem a arder neste lugar, e aquele demônio que tem tocado na vida dela, vai saindo daí agora. Pânico, medo, trauma, vai soltando essa pessoa agora. É você, maldito, que tem colocado esse trauma, esse desespero, sai de dentro dela agora, vai saindo de dentro dele. Isso, erga a tua voz, igreja, manda esse mal sair, não se cala não. É hora de você colocar a tua vida na rocha, de mandar: mal, sai da minha vida, eu estou na palavra, eu estou com Jesus, vai mandando sair. Você tem autoridade de Deus restaurado na tua vida. O mal não pode contra você, os demônios não podem te tocar. Você tem que sair, Satanás, você tem que bater em retirada. Vai pegando tudo que é seu, os teus males, as tuas maldições, e saia, vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, toca, Pai, toca com o teu poder agora, Jesus. Alguém está estendendo as mãos ao Senhor e dizendo: Pai, restaura. Pede para Ele. Talvez é uma área da tua vida que precisa ser restaurado. Talvez você até diga: Jesus, essa área da minha vida está complicada, não dá certo, Pai. As coisas não funcionam como deveria. Parece que as coisas, Deus, vão se agravando de uma forma terrível. Mas se você pedir, Ele faz. O poder de Deus, Ele entra em ação, Ele te transforma. Vai pedindo a Ele: Deus, tem liberdade na minha vida. Oferece a sua vida agora a Ele. Diga: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser livre, eu quero ser transformado, Deus. Oh, Pai, que essa pessoa tenha autoridade dela restaurada. Ela está comendo agora da tua carne, Jesus. Ela está vivendo a tua vontade, Pai. Oh, Pai, te damos graças, Senhor. Eu quero comer da tua carne, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.